Agora, brigas de trânsito são frequentes, infelizmente, no cotidiano brasileiro. E sobre esse assunto eu vou conversar agora, através de uma videochamada, com a psicóloga Juliana Guimarães, que é gerente de psicomédica do Detran Pernambuco. Juliana, muito obrigado, viu, pela cortesia de nos atender. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer poder estar aqui contribuindo, para que a gente mude esse cenário que acabamos de ver aí. Interessante, Juliana, que há pouco tempo, numa campanha que foi lançada pelo Detran para que se evite esses conflitos no trânsito, uma entrevista inclusive sua chamou a atenção para o que pode provocar um estresse no trânsito. Uma noite mal dormida, por exemplo, Eu queria que você explicasse um pouco sobre esses pontos. O que antecede a uma briga de trânsito, a um estresse que possa acabar ocasionando um momento de conflito no trânsito? Muito boa essa sua pergunta, porque as pessoas às vezes não entendem. O trânsito é uma coisa tão corriqueira na nossa vida, a gente precisa entrar nele para que a vida siga, e às vezes a gente não valoriza, não dá importância do efeito que ele causa. Então, a gente sabe que conduzir veículos, quando a gente não está bem, é colocar em risco não só a gente, quem está no carro com a gente e todos os outros. O que é que acontece hoje no trânsito, A gente acaba tendo estresse do próprio trânsito, a gente sabe que ele causa estresse. A gente tem uma sensação que também as pessoas não entendem, que quando a gente está no trânsito, se eu estou dirigindo adequadamente, eu tenho que estar com um nível alto de atenção. Eu tenho que estar, como a gente diz, ligado na situação. Então, quando eu estou muito atento à situação, e aquilo durante muito tempo, aquilo vai cansando, vai deixando você com uma certa fadiga, com certo estresse e pronto para reações mais abruptas. E, além de tudo, a gente é um ser humano, A gente carrega condições emocionais, apesar da gente ter dificuldade com isso. Eu costumo dizer que agora, durante essa pandemia, as pessoas perceberam o quanto a saúde mental é fundamental. A gente sentiu o que é estar preso em casa, o que é a redução de mobilidade e como isso nos afeta emocionalmente. Só que no trânsito, quando isso acontece, acontece também com o outro. Você não consegue controlar e prever a reação do outro. Então, o estresse, a dificuldade de atenção, uma noite mal dormida, o uso de uma medicação, até medicação corriqueira que você pode tomar, a gente sabe, por exemplo, um antialérgico. Algumas pessoas têm uma reação de sono muito grande após um antialérgico. Eu tomo um antialérgico, estou dirigindo, os meus reflexos diminuem, portanto, eu posso ocasionar um acidente. E o oposto disso, algumas medicações me deixam mais ativos. E isso aumenta a minha reação com o estresse, com a agressividade. Então, temos alguns problemas que se manifestam no trânsito, e eu queria deixar bem claro para os nossos ouvintes que não quer dizer que as pessoas estão doentes, não é aquele tipo de doença que a gente identifica imediato, não. Esse é o grande problema quando a gente não está com bem-estar mental e emocional. A gente não está no equilíbrio das nossas emoções e a gente costuma ter uma reação exacerbada. Então, hoje em dia, a gente tem tratado bastante, e algumas pesquisas americanas mostram isso, que, por exemplo, institutos americanos mediram que 80% dos motoristas, por exemplo, têm, ao menos uma vez por ano, uma explosão de raiva no trânsito. Uma vez por ano, mais de 80% dos motoristas. Nos últimos 10 anos, aumentaram em 500% o número de acidentes fatais de acordo com a conduta agressiva. E a gente tem, o que é mais agravante disso tudo, é que a gente tem 5% dos motoristas, como um todo, inclusive aqui no Brasil, que tem o comportamento agressivo como hábito. E quando a gente diz isso, o que é o comportamento agressivo como hábito? Sabe aquelas coisas que a gente faz rotina do dia a dia? Que às vezes a gente faz sem pensar? Quando a gente tem um hábito, significa que a gente reage sem pensar. E quando você tem a agressão como hábito, isso é um risco muito grande para a população. A gente começou essa operação, que a gente chama Blitz de prevenção, segundos que salvam vida. Começamos num trabalho do Detran Pernambuco, em parceria com a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, fazendo um trabalho nas ruas, uma blitz de prevenção, conscientizando as pessoas de como diminuir esse estresse, como facilitar para que você não seja mais um desses que pode ter uma explosão no trânsito e depois ter que lidar com toda essa reação.
E aí, ao longo Aproveitando esse gancho, Juliana, aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse sobre a nossa conduta no trânsito, caso você tenha dormido mal, que pode ser um gatilho, como você falou, para que possa acontecer uma explosão e um conflito no trânsito. Qual pode ser a nossa conduta para facilitar o nosso dia a dia e afastar esse tipo de coisa? No momento em que a gente está dentro do carro, está conduzindo uma moto, a gente está dirigindo, o que é que a gente pode fazer que pode afastar isso? Primeiro ponto, serve para tudo na nossa vida, é você cuidar de si, estar bem física e emocionalmente. Então, conseguir se perceber, o que a gente chama de autocuidado. A gente precisa tomar cuidado, tomar conta da gente mesmo. No trânsito, a gente precisa de alguns fatores que dependem apenas da gente e a gente pode fazer. Primeiro, prever antecipadamente a tua saída, a saída de casa, o teu trajeto, a necessidade de estar em alguns locais para que você não esteja muito nervoso, muito ansioso para chegar no espaço e isso gera um aumento do teu estresse, né? O atraso é um dos condicionantes para que a gente tenha isso. A questão de alimentação e sono. Se você não dormiu bem, se você não dormiu nada, você está com o teu corpo reagindo àquilo. Então, ele está mais propenso para reações indevidas. Se eu não comi, se eu não me alimentei, as pessoas que têm problemas também relativos a isso, de alimentação, um diabético, por exemplo, ou pessoas que têm esses horários para comer. E que a gente possa ter algumas técnicas simples de condução. Se você tem, a gente tem muitas vezes que está no trânsito sem situações muito ideais, a gente tem uma técnica de cada um. Primeiro, a música, que você possa ouvir uma música sua ali, que ajude a relaxar e você concentre no teu ato de dirigir. A respiração. Gente, parece que é aquele ditado que a gente diz assim, é besteira, mas não é. Se você parar aqui agora, enquanto eu estou falando, e você fizer 10 respirações profundas, você inspira e respira, concentrando-se na respiração, você já baixa essa sua ansiedade, esse nível de irritação já lhe ajuda. São técnicas que a gente precisa ter ali no momento e sempre estar atento à nossa condição de sair de casa. Gente, não está bem? Pode pegar uma carona solidária, pode pegar um transporte alternativo, pegar um ônibus, um transporte público, enfim, alguma coisa que você não coloque em risco, não só o outro, mas você. E eu estava aí meio chocada com essa imagem que você passou aí agora. A gente teve também, ano passado, aqui algumas outras situações. Quando a gente começou esse projeto, nós tínhamos 40 casos de agressão no trânsito, de agressões violentas. E aí eu queria até perguntar se a gente fica sempre pensando quantos desses acidentes no trânsito, eles também são reflexos de agressão, também poderiam ser considerados homicídios ou suicídios e a gente nem sabe, né? Porque considera um acidente por imperícia, talvez. Muito bem. Juliana, eu quero agradecer porque nessa entrevista você trouxe o telespectador ao momento de reflexão sobre a própria conduta e também de como enxergar o outro nessa questão do trânsito. Muito obrigado, seja bem-vinda sempre aqui ao Ronda Geral. Saúde, viu? Eu que agradeço, saúde a todos, uma boa tarde, bom trabalho para vocês. Conversamos com Juliana Guimarães, gerente da área de psicologia do Detran Pernambuco.